Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 29. Com vocês, a professora Janine, e o tema da nossa aula de hoje são as medidas de capacidade. Os objetivos da nossa aula são identificar as medidas de capacidade usadas para cada situação, estabelecer relações e medidas fazendo estimativas simples e reconhecer os instrumentos de medida de capacidade. Então, quando a gente fala em medida de capacidade, o que você pensa? O que a professora quer medir hoje? Se eu sou capaz de alguma coisa? Não, é a capacidade que o recipiente tem de colocar alguma coisa ali dentro dele, tá? Então, é o reservatório que esse objeto tem, ok? Então, para que a gente descubra, nós vamos ver as unidades de medida que a gente usa e como que a gente encontra eles no dia a dia. Então, para identificarmos o volume da matéria dentro de um recipiente, nós usamos a medida de capacidade. Então, tudo que cabe ali dentro daquele recipiente. Pode ser um copo, pode ser uma garrafa, pode ser um balde, pode ser uma panela, tá? Tudo que a gente vai colocar ali dentro é o volume da matéria, tá? E a gente consegue medir o que vai ali dentro, tá bom? E a principal unidade de medida de capacidade é o litro. Já ouviram falar? Já, né? Já viram bastante coisa. O leite é vendido por litro, a gasolina é vendida por litro. O que mais que você consegue ter? O suco, você consegue comprar caixinha de suco por litro, ou fazer o suco, né? Fazer uma jarra de suco de 1 litro, tá bom? Começou a lembrar? Legal, então vamos lá. Você já deve ter percebido que as embalagens dos produtos líquidos, né? Estão sempre indicados as suas capacidades, ou seja, quanto de produto tem no interior daquela embalagem. Já viram? Lá no frasquinho, na garrafa do leite, que tem lá a marquinha 1 e um L, quer dizer litro, é a unidade de medida de capacidade, de litro. Será que eu entendi? Você está pensando assim, tudo que é líquido nós medimos com a unidade de medida litro. Será? Será que eu vou medir tudo dessa forma? Pensa um pouquinho. Nem todas, né? Tem algumas embalagens que a capacidade é menor e nós vamos encontrar unidades de medida como mililitro, ml. Vocês já olharam lá na mamadeira do irmãozinho de vocês? Que tem lá as medidas? Olha lá. Lá do ladinho, lá atrás, vocês vão encontrar tipo uma reguinha com as medidas, a capacidade que esse recipiente tem. Então, essa aqui, por exemplo, chega a 250 ml, mililitros. Prof, agora eu estou entendendo. Então, nós temos o litro, né? E o mililitro. É isso? Unidades menores? Sim. Ok. Então, para medir esses menores que o litro, nós usamos o mililitro. E algumas outras, por exemplo, a garrafinha de água que a gente compra. Isso aqui tem o tamanho de 1 litro? Será que tem? Olha bem, eu acho que não. Acho que é menor. Então, aqui tem metade de 1 litro. Se 1 litro é 1000 mililitros, aqui tem quanto, será? É a metade. 500 mililitros, tá? Metade de 1 litro, ok? ml. E todas as garrafas têm 1 litro de produto? O que você acha? Não, né, pessoal? É importante analisar o tamanho dos recipientes para você não se enganar. Até quando você vai comprar, você precisa observar se você está fazendo um bom negócio ou não, dependendo da quantidade de produto que tem dentro daquele recipiente. Por exemplo, olha só, aqui a professora trouxe para vocês uma embalagem, tá? De água. E aqui uma embalagem de água. O que vocês acham?
As duas embalagens têm 1 litro? Olha a diferença de tamanho. Olha a diferença que eles têm na circunferência. Será que tem? Aqui a professora falou antes que tem 500 ml, metade de 1 litro. Metade. Será que aqui eu tenho 1 litro? Será? Quantas garrafinhas dessa cabem aqui dentro? Parou para pensar? Aqui, nesse recipiente aqui, vão 5 litros. Olha a diferença. Então, precisa prestar bastante atenção, que nem todos são. Vai ter 1 litro. Aqui tem metade de 1 litro e aqui eu tenho 5 litros, tá bom? Dependendo do tamanho, do formato da embalagem também, mas claro que quando a gente vai comprar, na embalagem precisa vir escrito a capacidade que ele tem, quanto de produto tem ali dentro, tá bom? Quanto a isso, não se preocupe, mas importante é fazer a leitura do rótulo, ok? Então vamos lá, vamos problematizar, vamos pensar um pouquinho agora, tá? A professora trouxe algumas situações aqui para a gente pensar e analisar para poder responder. O Jair comprou uma embalagem de detergente de 1 litro, tá? 1 litro. Ele quer saber quantas vezes poderá encher o reservatório da sua cozinha que tem capacidade de 250 ml. Pensa um pouquinho. 250. E ele comprou 1 litro para aproveitar o preço, tá? E ele quer saber quantas vezes. Como é que eu vou pensar isso? Como é que eu vou descobrir essa quantidade que ele vai colocar lá? Eu posso dividir 1000 ml por 250. Aí você vai dizer, professora, mas na nossa aula de divisão você não explicou divisão com 3 algarismos. Ok, tudo bem. Vamos fazer uma conta inversa então. Vamos pensar, quantas vezes eu preciso multiplicar o 250 para chegar a 1000 ou perto de 1000? Pensa um pouquinho. 250 vezes 2, 500. Opa, já é um número conhecido, meio litro. Então, para dobrar isso, vezes 4. Então, 250 vezes 4, eu chego a 1000. Então, eu acho que eu já tenho a resposta para o Jair. Ele vai poder encher o reservatório dele lá 4 vezes. Observe lá. Então, ali, a professora trouxe o cálculo para vocês. Quem não conseguir fazer a divisão, consegue fazer pela multiplicação. Vocês podem também usar a adição. 250 mais 250 mais 250 mais 250, ok? Mas lembre que a gente está treinando para a gente agora se apropriar da multiplicação, tá bom? 1000 ml, então ele vai poder abastecer o reservatório lá 4 vezes, ok? Outra situação que a professora trouxe lá para vocês. Maria foi no mercado e se deparou com uma oferta de produtos. Ajude a Maria a levar mais produto para casa com o menor preço. É o que a gente faz no nosso dia a dia. As nossas mães sempre comprar pelo menor preço. Desculpe. Então, tem lá o suco de 2 litros custando R$10. E também tem uma embalagem de suco com 500 ml custando R$3. Agora vamos pensar. Para um pouquinho e pensa. Quantas embalagens de 500 ml a Maria precisa para 2 litros? 500 mais 500, 1 litro. Mais 4 embalagens dessa aqui para 2 litros, ok? Ok. Quanto custa cada embalagem de 500 ml? R$3. R$3. Vou precisar de 4 embalagens. 3 vezes 4 é quanto mesmo? 12. Então, se a Maria for levar 4 embalagens de 500 ml, ela vai pagar R$12.
E se ela pegar uma embalagem de 2 litros, ela pagará 10. Qual será o melhor negócio, então? Aquele que ela vai pagar menos, que vai ser os 2 litros. Com 2 litros, ela paga R$10. E se ela precisar levar 4 garrafinhas de 500 ml, ela pagaria 12. Não seria o melhor negócio, tá bom? Então, observe isso no dia a dia, quando vocês vão com a mãe, com o pai no mercado, quando aparecem essas ofertas. Isso é bem importante, a fazer essa análise para ver qual é a compra mais vantajosa, quanto de produto vocês estão levando. Às vezes, com embalagens menores, você paga um preço maior, né? Aí vai dependendo do que está sendo ofertado, ok? Aqui tem mais uma situação. Pensa lá e tenta solucionar. Na embalagem de um certo tipo de leite em pó, está a orientação assim, ó. É recomendado que seja diluído com água na seguinte proporção. Uma medida, igual aquela ali da foto, que é uma colher, né? Para 30 ml de água, tá bom? Uma medida para 30 ml de água, tá? A pergunta é, quantas medidas serão usadas para 240 ml de água? Agora você já pode fazer a sua continha de divisão, tá? Você pode pegar os 240 e dividir por 30. Quanto dá isso? Pensa lá um pouquinho. Vamos ver? Então, 240 divididos por 30, 8. Ou, se você ainda não domina a nossa divisão ali com 2 algarismos, você pode fazer 30 mais 30 mais 30 mais 30, 8 vezes. E vai chegar a 240. Então, a resposta para essa situação ali serão necessários 8 medidas de leite, né, do pó, para 240 ml de água. Legal? Isso é bem importante, né? Quando a gente vai ler os rótulos, vai fazer essa conversão e essa observação de quanto você vai ter depois, quanto de produto você vai usar. Isso é bem importante e bem usado no nosso dia a dia. E lá no nosso dia a dia, o que a gente tem para ajudar a gente com as medidas? Vocês já devem ter visto lá na cozinha da mãe de vocês ou da avó, em algum lugar, alguns objetos que nos ajudam na hora de fazer essas medições. Então, a prof trouxe aqui para vocês, bem semelhante lá a figura, uma jarrinha que tem as medidas aqui dentro, a capacidade dela total é de 1 litro. Aqui nós temos 500 ml, meio litro, e elas ajudam a gente quando tem receitas, quando a gente precisa medir alguma coisa, assim facilita, né? Porque quando a gente fala, coloca lá uma xícara, qual xícara? Desse tamanho ou desse tamanho, né? A minha xícara é diferente da tua, não é mesmo? Agora que vocês já estudaram sobre as medidas de capacidade e de massa, que foi a aula anterior, vocês vão poder trabalhar um pouquinho lá na cozinha, vão botar a mão na massa e vão preparar um refresco bem gostoso para vocês. A professora trouxe lá como sugestão a receita do sacolé, né? Aquele suquinho que a gente coloca no pacote e coloca para gelar para os dias de calor refrescarem a gente. Então, a prof trouxe lá 3 opções, um de coco, um de maracujá e um de melancia. Vocês vão precisar de alguns utensílios domésticos lá da casa de vocês. O uso do liquidificador eu vou pedir que seja supervisionado por um adulto, tá? Mas eu gostaria que vocês trabalhassem e treinassem como se usa no dia a dia as unidades de medida, tá bom? Depois vocês podem contar para a turma aí, para os colegas de vocês, como foi a experiência de vocês na cozinha. Combinado? Feito isso, vocês estão prontos para a atividade proposta. Façam os registros de vocês, o registro da nossa aula, né? A data de hoje, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela, tá bom? Eu fico por aqui, espero que o seu refresco fique bem gostoso, que você goste da receita e te desejo bons estudos. Até a próxima!